Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os gatos viajantes. Como você faz para levar o seu gato para viajar? Eu conheço algumas famílias que tem sítios no interior da cidade de São Paulo, às vezes casas de praia, e que sempre que dá uma folguinha ali na rotina do dia a dia, um feriado prolongado, às vezes até no período de férias, o pessoal sai daqui da cidade, da bagunça, da rotina e vai para esses cantinhos para ficar mais sossegado. Algumas pessoas têm gatos e levam junto esses bichanos. É verdade que existem gatos que são um pouco mais tranquilos com relação a isso. A gente conhece alguns que viajam, vão para essas casas, que eles ficam períodos curtos e não é tão estressante. Quando as casas são dessas famílias, são sítios, mas as pessoas têm gatos, geralmente elas fazem as adaptações direitinho, colocam tela nas casas, tem tudo esquematizado para levar o gatinho. Em algumas situações isso é tranquilo de ser feito, mas geralmente é bastante estressante para o gato. Então aquela família que tinha esse gato mais tranquilo, que sempre viajou, estava sempre contente, de repente agora tem um outro gato. Esse gatinho já ficou mais velho, já descansou, agora eles adotaram um outro gato. As férias chegaram e é claro que a gente vai para o sítio e vamos levar o novo morador da casa com a gente. Afinal, viagem de família, o gato também é da família e vai junto. No dia da viagem começa aquela bagunça e a gente começa a carregar o carro, colocar as malas, ver se não esqueceu de nada, né? Fazer o checklist ali para saber se está tudo certinho. Nesse vai e vem, nessa bagunça, o gato já começa a ficar esquisito e já se esconde ali num cantinho. O carro tá pronto, a família tá pronta, todo mundo já fez xixi, agora é hora de pegar o gato. E aí ele começa a correr, pula pra cá, pula pra lá, ninguém consegue pegar, todo mundo cerca o gato para ver se alguém alcança ele, se enfia embaixo da cama e fica aquele puxa e não puxa, até que alguém dá um grito dizendo que conseguiu pegar o gato. Para colocar na caixa de transporte é o mesmo drama. O gato não quer entrar na caixa de jeito nenhum, mas aí um segura uma pata, o outro segura outra, consegue colocar o gato lá dentro, fecha a porta e vamos embora. A viagem inteira o gatinho fica miando, chega no sítio extremamente estressado, cansado, fez xixi na caixinha toda. Quando ele entra nessa casa que ele nunca tinha ido, um lugar diferente para ele, ele se esconde debaixo da cama que tem ali e não sai de lá para nada, não quer comer, tá super cansado. Será que tem um jeito mais simples da gente fazer isso? De levar o nosso gato para viajar? É essa a nossa conversa de hoje. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é: viagens sempre exigem planejamento. Nós planejamos pra gente. Vou com o meu carro, será que eu vou alugar? Vou com ônibus de viagem, avião, tem que reservar hotel. Se a gente vai fazer passeios nesse lugar, a gente sempre programa tudo isso com bastante antecedência. Reserva tudo, já vai pagando. A gente costuma fazer planejamento para viajar. E por que não incluir o gato nesse planejamento? Isso é importante. Tutor de gato não pode esquecer que qualquer mudança de ambiente para esse tipo de bicho é extremamente estressante. Por mais que a gente faça devagar, com cuidado, ele não é muito habituado a aceitar mudanças de ambiente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para fazer isso. Se você está planejando viajar e quer levar o seu gato, você precisa pensar nessas condições. Vocês vão com o carro de vocês? Se for assim, o seu gato já andou de carro? Você já fez pequenos passeios com ele? Ou simplesmente você vai colocar ele dentro do carro para viajar 2, 3 horas pela primeira vez? Isso é um ponto importante a ser considerado. Mas antes de todo esse planejamento, da gente pensar quais são os pontos que a gente tem que organizar,
vale sempre a reflexão. Será que você tem mesmo que levar o seu gato? É extremamente importante ele ir viajar? E por que a gente pensa nisso? Por conta desse estresse? Será que vai valer a pena você submeter o seu gatinho a esse tipo de situação, a esse cansaço todo, de repente para passar pouco tempo fora de casa? Você precisa avaliar tudo isso. Qual é a idade do seu gato? Será que ele já não é mais velho e um estresse pode ser perigoso para ele? Um gatinho às vezes muito novo, nem tem as vacinas ainda, está em fase de adaptação, você já vai colocar esse carinha dentro do carro e vai viajar com ele, vai expor ele a outras situações? A gente precisa avaliar tudo com bastante calma. Então sempre pensa nisso, se realmente é necessário levar o seu gatinho, pensando no bem-estar dele. A gente muitas vezes associa com os cães que viajam com a gente, né, numa boa, que vão passear, mas para o lugar que você vai, qual é a estrutura desse local? Como são essas instalações? Seu gato vai poder ficar fechado nesse lugar com segurança? Ele vai ficar trancado, sozinho? Dificilmente você vai ficar passeando com um gato numa cidade em que você está conhecendo. Então talvez não seja o ideal você levar. Muitas famílias têm casas de veraneio e acabam levando os gatos porque elas vão passar períodos maiores. Às vezes tudo bem, vale a pena a gente avaliar e fazer isso com cuidado. Mas se for uma viagem muito curta, o ideal é que você tenha um cat sitter ou que você contrate uma pessoa de confiança que possa ir todos os dias na sua casa para cuidar do seu gato, ou mesmo alguém da sua família, ou deixar o seu gato com alguém da sua família numa casa que ele já conhece, que talvez ele tenha contato com pessoas que ele conhece. Isso é menos estressante. É o que a maioria dos gatos costuma preferir, costuma se sentir melhor. Ele fica ali quietinho na casa dele, tranquilo com as coisinhas dele, e alguém vai lá diariamente para ver a comida, limpar a caixinha de areia, interagir com ele e manter aí a rotina como você faz. Avalia isso num primeiro momento. Se você não tem alguém que possa ir na sua casa para cuidar do seu gato, mas você está achando que realmente não vai valer a pena levar ele, uma segunda opção, não é o ideal também, mas você pode pensar nisso, seria um hotel. Existem hotéis que são específicos para gatos e eu acho isso importante de você avaliar. Imagina o seu gato que tem ali aquela rotina controlada, só mora com vocês. E você leva ele para um hotelzinho cheio de cães. A tendência é que isso não seja legal e ele não fique bem ali. Existem pessoas que são especializadas em receber somente gatos. Geralmente elas têm espaços que são adequados para o felino, cômodos separados, então o seu gatinho não vai encontrar com outros gatos, não vai dividir esse espaço com outros gatos. É uma possibilidade de você procurar esse hotel especializado, que vai ter também as instalações adequadas, vai ser telado, vai ter tudo direitinho ali para o seu gato. Em último caso, você pode pensar nisso. Não, Carol, não tem jeito, eu vou viajar por muito tempo, não quero ficar longe do meu gato, eu quero realmente levar ele, ou então eu vou mudar de país, vou mudar de cidade, enfim, vou mudar daqui e eu vou levar o meu gato junto comigo. Tudo bem, então a gente prepara toda essa situação, faz a adaptação do seu gato para que você leve ele junto com você em segurança, de uma forma mais tranquila, sem passar esses perrengues aí dessa família que foi pegar o gato pela primeira vez e colocar dentro do carro. Em qualquer situação, você primeiro precisa deixar o lugar que você vai chegar com o seu gato preparado. Se você está mudando, com certeza você já escolheu essa casa, já mexeu nessa casa, então você já organizou ela para receber o seu gato. Já telou, já tem ali tudo que ele precisa, e aí você somente vai mudar mesmo, vai levar ele com você. Mas você já fez essa pré-avaliação e essa organização. Se é a questão de uma viagem, você também já se informou e já checou se o local que você vai é seguro para você
levar o seu gatinho. Você precisa habituar ele com a caixa de transporte. Isso é muito comum. Gatos que não são acostumados com a caixa, que só veem a caixa de vez em nunca, geralmente quando eles têm que ir para o veterinário. Fora isso, a caixa de transporte está num saco lá, toda enrolada com fita, guardada em cima do armário porque ninguém usa. Você precisa fazer com que o gato se sinta confortável dentro da caixa de transporte, porque não tem negociação. O seu gato não vai viajar solto. Não importa como vocês viajem. Se o carro é seu, se só vai você e o seu gato, se vai mais gente, não interessa. Isso não é negociável. Gato solto dentro do carro não dá certo. Ai, Carol, lá vem você com as suas chatices. Eu carrego meu gato para cima e para baixo, vou com ele solto no carro, vou até com o vidro aberto, ele fica quietinho do lado do banco. Eu já passei por isso mais de uma vez. Muitas vezes eu estava esperando o gato para uma consulta na clínica veterinária. E o tutor chega, estaciona o carro, vem falar comigo: doutora, tá tudo certo? Posso entrar no consultório? Pode, só um minutinho que eu vou pegar o meu gato. E ele vai até o carro, abre a porta, pega o gato e vem com ele sem nada. Isso é muito perigoso, gente. É o puxão de orelha do dia. Mas o meu gato é sossegado, ele nem desce do meu colo, não liga pra nada. Ele vem deitadinho no banco. Só que situações imprevistas, acidentes acontecem sem a gente esperar, certo? Se é um imprevisto, vai acontecer sem você esperar. E nessas situações, bastou uma vez para a gente poder ter um acidente grave, para o seu gato correr um risco desnecessário. Então não deixa gato solto dentro de carro. Muito mais ainda quando a gente estiver falando de longos períodos, de viagens. Esse gato está mudando de ambiente, ele vai estranhar essa mudança, não vai reconhecer esse lugar novo logo de cara. Então não é ideal, não é recomendado você fazer isso. Portanto, ele precisa estar confortável na caixa de transporte. Se você é esse tutor que deixa a caixa escondida em cima do armário, você vai descer essa caixa, limpar ela e colocar no seu ambiente. Deixa ela disponível para o seu gatinho. Limpinha, com um cobertorzinho, o cheirinho dele, uma roupa sua, dá petisco para ele lá dentro, o sachêzinho você oferece ali, um brinquedo. Essa caixa precisa fazer parte da rotina do seu gato. Ela é integrante da vida dele e ele fica confortável ali dentro. Ele até dorme dentro da caixa. E aí sim, quando ele já tem esse reconhecimento, quando ele tem essa ligação com a caixa de transporte, você vai conseguir acomodar ele ali, fechar essa caixa e colocar no carro com um pouco mais de segurança. Se você vai viajar com o seu carro, aí vem aquela questão que a gente já comentou no comecinho do vídeo. Será que é a primeira vez que esse gato vai entrar no carro? Não, eu já levei ele para o veterinário, ele foi de carro, ele gosta da caixa, já está tudo certo. Só que você fez um percurso curto e não necessariamente a associação dele foi tão positiva, porque ele foi no veterinário, levou uma picadinha, tomou vacina. Então a gente ajusta isso. Se o seu gato nunca andou de carro, não vai ser a viagem a primeira experiência dele. Coloca ele na caixa e dê pequenas voltas. Não necessariamente você precisa ter um destino. Coloca a caixinha dele lá, ele bem confortável dentro da caixinha, com um tapetinho higiênico ou alguma cobertinha, põe no carro, dá uma voltinha e volta. Sempre períodos curtinhos, depois você vai aumentando isso. Filhotes, é importante a gente fazer esse esquema com eles, porque é novo, né? Uma situação que eles nunca passaram. O ideal é que a gente vá habituando esses gatinhos a fazer isso de uma forma mais tranquila. Se você tem um gato filhotinho, faça isso sempre, desde pequeno até a velhice, para que não seja um estímulo ruim. Se por acaso você já tem um gato adulto, vai fazer da mesma forma. De pouquinho em pouquinho, vai habituando ele a sair de carro, para você ter uma segurança um pouco maior, para que a sua viagem tenda a ser mais tranquila, seu gato não fique miando exaustivamente a viagem toda, fique extremamente estressado.
Esse é um ponto importante que você precisa pensar. Se vai com o seu carro, organiza bem as paradas, né? O ideal é, geralmente a gente para de tempos em tempos. Você não vai tirar o gato da caixa de transporte, mas pensa na temperatura do lugar que você está indo, seu carro tem ar-condicionado ou não, vai ter que deixar os vidros mais abertos. Não deixa o seu gato sozinho dentro do carro de jeito nenhum. Então você vai precisar parar num local em que você possa descer com ele dentro da caixinha. Tudo isso você precisa pensar. Quanto tempo você tem de viagem, quantas vezes você vai dar uma paradinha, vai mexer com ele ali, oferece um pouquinho de água. Dificilmente ele vai querer fazer xixi ou cocô, mas também não é recomendado você tirar ele da caixa de transporte para usar uma caixa de areia. Então precisa pensar aí nesses detalhes e ajeitar da melhor maneira possível. A gente não recomenda dar comida para o gato em grande quantidade muito perto do horário de viajar. Alimenta ele umas 2 horas antes, dá água também. Antes de vocês saírem, leva ele lá para a caixinha de areia, tenta estimular um pouquinho para ver se ele já faz alguma coisinha ali e aí ele consegue ir mais tranquilo na viagem e chega no destino de vocês já mais próximo do horário dele usar a caixinha de novo. Mas aí fica um pouco mais confortável, é uma tentativa dele também não passar mal, não vomitar. Lembrando que alguns gatos têm outras questões, eles acabam ficando enjoados na viagem, não porque eles comeram, mas porque fisiologicamente eles têm algumas alterações. Se esse é o caso, se você deu essas pequenas voltinhas com o seu gato, tentou por um tempo e percebeu que ele continua passando mal, aí é o caso de você levar ele até o veterinário, explicar a situação para ele, que você precisa viajar, que você vai mudar com ele, que você está fazendo essa adaptação, mas ele continua passando mal. Se for o caso de utilizar alguma medicação, alguma coisa nesse sentido, só o veterinário é que pode prescrever isso para você e te orientar como fazer da melhor maneira. Coloque uma identificação no seu gato. A gente não recomenda que os gatos usem coleira direto, mas em caso de viagem, você está se deslocando, é importante você deixar uma identificação nele, coloca a plaquinha com o nome, o seu contato, tudo certinho. De novo, a gente nunca quer e a gente toma cuidado, mas acidentes acontecem, são imprevisíveis, infelizmente. Então, deixe o seu gatinho identificado para que você fique um pouco mais seguro. Leve as coisinhas com o cheiro dele. Leva um brinquedinho que ele gosta, aquela cobertinha que ele já usou, uma roupa sua. Identifique, né? Leva a identidade dele junto com vocês. Quando você for levar a caixa de areia, quando você estiver se programando, ajeitando as coisas para levar as caixas, o ideal é que você limpe, faça a limpeza diária ali da caixa, mas leva a areia usada, não troca ela toda. Justamente porque ali tem uma identidade olfativa do seu gato. É também um pouco mais confortável para ele quando chegar nesse outro local, sentir esse cheiro nas caixas de areia. Então faz a limpeza diária, mas não faz aquela troca total. Deixa ali mais um pouquinho, mais uns dias, programa isso para você não levar uma areia muito suja já, né, que não está absorvendo tão bem. Programa direitinho e aí ela vai ficar ali por um tempo até que você troque tudo. Vá pensando nisso, usa feromônio, pode usar os sprays de feromônio no carro, na caixa de transporte, coloca os difusores, põe lá na casa nova que vocês vão chegar, já vai deixando o ambiente mais receptivo para ele e pode colocar na sua casa também. Aproveita isso, usa os recursos olfativos a favor do seu gatinho. Isso tende a deixar ele também menos estressado. Se a sua viagem vai ser de ônibus, é importante que você cheque com a companhia que você vai viajar quais são as regras que eles possuem para transportar animais de estimação. Cada empresa tem as suas orientações, geralmente tem tamanho de caixa que a gente pode utilizar. Eles vão te falar se o gato pode ir na cabine com você ou se ele vai ter que ir embaixo com a bagagem. O ideal é que você vá numa companhia que permita que ele fique com você,
principalmente o gato que é pequeno, se acomoda bem numa caixa pequena, mas liga, peça as orientações. Por questão de documentação também, eles vão exigir um atestado de saúde feito por um veterinário. É importante você se atentar ao prazo desse atestado. Não adianta você levar o gatinho no veterinário hoje, tirar o atestado de saúde dele, fazer ali, né, as precauções, as prevenções que são exigidas, e você só viaja com esse gato dali um mês. Esse atestado já não vale mais. Então, checa direitinho com a companhia esse prazo e quais são os documentos que eles exigem. Além desse atestado, geralmente carteirinha de vacinação. Aqui para o nosso país, provavelmente só vão pedir para você a vacina antirrábica. Mas se você está mudando, você está viajando, você vai acabar expondo o seu gato a um outro ambiente, às vezes ele vai encontrar com outros gatos. O ideal é que você vacine ele não só com a vacina antirrábica, mas que você faça a vacina múltipla também. É melhor, é mais seguro para vocês, você fica aí mais tranquilo com relação a isso. E veja direitinho essas exigências. A mesma questão, será que vai precisar dar um medicamento para o seu gatinho ficar tranquilo, para ele não ficar miando na viagem? Aí você conversa com o veterinário, explica para ele. Geralmente a gente testa esses medicamentos também antes do dia da viagem para você ter mais segurança de que tudo vai dar certo. E se você vai viajar de avião, é importante perceber, né, pesquisar essas orientações de acordo com o país que você vai. Cada país tem uma legislação. Voos domésticos têm regras específicas. Também vai ter tamanho de caixa, o peso máximo que vai ter que somar essa caixa e o seu gato para você poder levar ele na cabine. Tem número máximo de animais que são transportados por voo. Tudo isso você precisa organizar com muita antecedência. Ligar para a companhia aérea, dizer que você vai viajar com o seu gato para que você consiga encaixar tudo isso, não perca o prazo da sua viagem, as datas e tudo mais. Quando a gente fala de outros países, as regras são mais chatinhas, vamos dizer assim. Nós temos mais pontos para cumprir. O atestado de saúde vai ser pedido. Geralmente é um atestado um pouco mais elaborado. Precisa organizar para deixar o seu gatinho 100% saudável. As carteirinhas de vacinação. Dependendo de onde você vai, você precisa fazer sorologia de raiva no seu gato. E isso tem um tempo para ser feito. Checa direitinho os prazos que as companhias aéreas te dão, te pedem, na verdade, e que os países em que você vai entrar também pedem. E, geralmente eles têm um período para que você microchipe o animal, ele tem que ser identificado por microchip, vai fazer a vacina antirrábica, tem um prazo para você coletar o sangue, poder fazer o exame de sorologia, tem um prazo para esse exame ficar pronto e o tempo que você precisa dar entrada com esse gato nesse outro país. Tudo isso precisa ser feito bem direitinho para você evitar um transtorno, chegar no seu destino com o seu gatinho e você não ter tudo em ordem, de repente perder aí, ou perder a viagem também. Às vezes as pessoas não se atentam a esses prazos e acabam perdendo o dia da passagem. Enfim, pesquisa tudo certinho, veja direitinho qual é o seu destino e quais são as exigências dele. Conversa com veterinários, com outras pessoas. Hoje em dia tá aumentando essa questão do pessoal mudar e levar os animais. Tem empresas que fazem esse tipo de serviço também, conseguem te orientar, te auxiliar, até mediar essas questões de documentação. A gente precisa de documentos do Ministério da Agricultura para que você possa dar entrada em outros países. Alguns locais vão exigir, ou dependendo da situação, o seu gatinho precisa fazer uma quarentena quando chega no aeroporto. Checa tudo isso direitinho e planeja a viagem do gato. Não só a sua passagem está comprada, já está tudo organizado, você já sabe dia, hora que você chega, seu apartamento já está organizado, mas lembra de fazer a mesma coisa, o mesmo planejamento
para o embarque do seu gatinho, para que vocês possam ir tranquilos, numa boa, e chegar aí na nova casa, na nova vida de uma forma bacana. Eu conheço vários gatos que saíram daqui do Brasil e deu tudo certo, foi tudo bem, mas realmente tem que ser feito com bastante cautela. E o mais importante é você não forçar. Claro, se a gente está falando de mudança, você não vai querer deixar o seu gatinho aqui. Então a gente entende, a gente vai ter todo esse trabalho, ele vai passar por um estresse, mas é por uma situação em que isso se justifica. Viagens curtinhas, que tenha alguém da sua família que possa cuidar do seu gatinho, não precisa ter todo esse transtorno. E não força o gato. Se não é confortável para ele viajar de carro, se ele não está acostumado, não faça nada forçado. Faça a adaptação, vê como é que ele fica e realmente pesa na balança se todo esse estresse, tudo isso que vocês vão passar, vai compensar pelo tempo da viagem. Eu acredito que as principais dicas eu tenha passado para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade que vocês talvez já passaram em questões de viagem, deixe as mensagens de vocês nas nossas redes sociais que a gente vai interagir com o maior prazer. E compartilhe essas informações com os gateiros que você conhece. Às vezes você tem algum amigo que está pensando em viajar ou sair do país e quer levar o gatinho, então manda essas dicas para ele. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No nosso YouTube e no Facebook Carol Cats e no Instagram @vetcarolcats. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.